próxima aqui, que no caso é esse aqui, ó, momentos marcantes. Eu quero que vocês me digam, já que são dois, quero que o Ikeda diga um momento marcante que ele teve em mesa como jogador, como mestre, e você depois, Dimas, o momento marcante que você teve como mestre ou como jogador, ou ambos, não tem problema. Então manda aí, o mestre Ikeda, qual foi o momento marcante que guarda até hoje no teu coração aí? Eu coloquei. Você fez essa pergunta mais cedo pra gente, né? A gente respondeu pro WhatsApp, mas eu lembrei de uma aqui agora que eu acho que é mais bacana. Eu tenho uma amiga que ela nunca tinha jogado RPG. E aí eu a convidei pra jogar, na época ela namorava um amigo meu também. Então eu convidei todos eles pra uma história, pra uma mesa. De novo, mesa sem pretensão, né? Igual nós falamos. Não tinha um motivo pra acabar, não tinha um motivo pra ela pra ir. Mas eu lembro que nessa história, um dos jogadores fez um personagem muito querido. Ele fez um anão, que era um pai de família, muito simpático, sabe? Ele era aquele anão que chegou na meia-idade e ele nunca partiu numa aventura. Ele falou, meu avô foi um aventureiro, por que eu não serei? Ele via a armadura do avô dele pendurada na parede. Enfim, foi um personagem muito marcante. E ao longo dessa história, a história ela começou a caminhar para um lado mais pesado, mais denso. A um ponto em que eles trombaram um vilão que acabou capturando eles. E como era a primeira vez que ela estava jogando, eu queria dar sensações para ela dela sentir tipo, o peso de algumas coisas, o peso das consequências dentro de um RPG. E eu capturei esse personagem dele e eu arranquei um braço do jogador, do personagem. Do jogador não, do personagem. Espero que não do jogador. Não do jogador. Ele entendeu por que eu fiz isso, né? Era pra dar um arco, não é pra torturar o personagem ou pra sacanear o jogador, não é isso. É pra você criar um arco de amadurecimento de um personagem. Sim. E ele gostou disso pro personagem, né? Mas ela chorou, cara. Ela chorou tanto. Porque esse personagem se tornou meio que o paizão do grupo. Ele era o querido. Legal. Ela chorou naquele episódio. E mais pra frente nessa mesma história, quando eles resolveram o problema, quando eles derrotaram o vilão, quando eles foram agraciados pelo senhor local com um título e com algumas coisas, e ele volta pra casa pra encontrar a esposa, pra encontrar os filhos, agora sem braço, com um título de nobreza, e ele vira pro grupo e fala, eu vou me aposentar. Nossa, ela chora de novo. E nesse dia eu coloquei a trilha sonora do Estúdio Ghibli de fundo. E a galera na mesa ficou destruída, sabe? Foi uma cena impagável. E aí eu termino essa história com um gancho. Jogar RPG é contar uma história que ninguém vai ver. Exato. Exceto quem está sentado ali. Hoje a gente grava, mas quem joga uma mesa vivencia uma história que nunca vai ser contada para outra pessoa. E ela vivenciou aquela história. E ela chorou naquela história. A gente chama isso de sangrar, né? Ela sangrou por aquela história. Então, pra mim, eu tenho isso como uma vitória, como uma história que eu vou sempre levar pra mim como um ponto alto do RPG. Caraca, eu tenho uma história semelhante também, mas eu vou falar depois que o mestre Dimas falar, cara. Mas, na moral, é bom. Não, entendam o seguinte, que, pelo menos eu vou falar isso. Eu gosto de ver o jogador chorando. Porque, pra mim, isso significa que ele realmente comprou a ideia de ser o personagem. Ele tá imerso naquilo ali. Entendeu? Então, é foda, cara. Eu gosto de ver essa emoção. Eu gosto muito. Mas e com você, ô Dimas? Como é que foi? Qual é a história de... Até hoje você carrega aí no coração? Cara, eu não sei, eu vejo as histórias do... Poderia dizer, por exemplo, a primeira vez que eu terminei uma campanha, que era uma coisa que eu queria muito que acontecesse, eu gosto de... Né, é o que eu falei, eu sou viciado em livros, em quadrinhos, em histórias de maneira geral, então eu gosto de completá-las, de concluí-las, eu gosto de ver isso acontecer, né? E eu sempre busquei, eu nunca tive, a hora que eu tive foi incrível.
Daí você põe o próximo marco, né? O que que eu preciso fazer, né? Aí eu preciso concluir uma história que eu vou narrar, Sim. né? Agora o que que eu preciso fazer? Eu preciso trazer uma experiência maior para os meus jogadores. Então, né, a primeira vez que eu coloquei uma caixa de som na mesa, sabe? Então, todos esses marcos, eles vão se somando. E aí eu vou puxar agora, então, pro último marco desses todos, né? Porque eu acho que cada um deles tem uma importância muito grande. Mas eu acho que o último grande marco pra mim aconteceu a semana passada, que foi uma mesa que a gente teve aqui no canal, em que teve assim foi uma catarse geral, assim, por parte do mestre, dos jogadores, deu pra sentir assim que todo mundo tava tão imerso naquela história de um jeito tão potente, né, que aquilo transcendeu o que a gente tava fazendo na mesa. Sim. Eu tinha tido uma experiência exatamente igual essa na última campanha, que fui eu que narrei, que foi a campanha de lobisomem. Teve um episódio lá que isso aconteceu também, só que lá eu tava narrando. Então, assim, quando você tá narrando, a sua imersão, ela é ambiental, ela não é pessoal, né? Quando você tá como personagem, você é é pessoal, vira. E daí você tem muito mais possibilidade de entrar nesse sangramento que o Ikeda falou e daquilo lá mexer com você de forma pessoal, não de forma ampla, como mexe quando você tá narrando, né? Então, nessa última semana, eu tive esse tipo de experiência como jogador na mesa. E daí foi de forma pessoal, foi um negócio de uma sobreposição de emoções que eu senti indo e vindo dos outros jogadores, do mestre, aquilo orbitando. Tinha hora que eu tenho dificuldade às vezes para olhar o chat quando a gente tá jogando, né? Porque eu acho que me tira um pouco. Mas daí eu olhei ali algumas vezes aquilo, eu percebi que o público também tava assim, então teve uma sinergia emotiva ali muito grande. E pra mim hoje isso é uma busca, essa sinergia, essa emoção, essa entrega, né, essa imersão nas histórias. Isso pra mim tem sido cada vez mais objetivo, assim. Eu quero que a gente chegue em um nível em que eu não saiba se eu tô dentro da história ou fora dela. Caralho. Pra mim é o ápice de uma mesa de RPG, assim como é o ápice de outras coisas, de um livro que eu tô lendo, de um filme que eu tô assistindo, né? Então eu sempre gosto de me isolar do mundo. A hora que eu tô fazendo isso, eu vou ler o meu livro aqui, eu fecho a porta, eu apago as outras luzes, eu vou ficar ali fechadinho. Tal. Daí quando a gente tá aqui no estúdio, assim, a gente fechou a porta do estúdio, fechou a cortina aqui, cara. A gente Apagou tá a aqui, luz, né? Acabou. apagou a Aquela luz, a gente meia luz. realmente apaga a luz, né? A gente deixa só as luzes dos spots aqui, assim. Pronto. O mundo lá fora está isolado, agora só isso daqui existe. Então é um passo muito mais próximo desse nível de imersão em que você vai confundir o que é real e o que não é. E eu pessoalmente acho esse o ápice